Nosso abraço fraterno a todos os irmãos que estão aqui conosco e aqueles que nos acompanham dos seus lares através da Seara TV. Ontem, na abertura desta semana temática, onde a Cláudia Scholl fez a exposição, ela nos lembrou que o que nós estamos falando, estudando, especialmente aqui na Casa Espírita, é um estudo para o espírito imortal que nós somos. É para a alma que nós estamos estudando e estamos falando. É claro que o homem carnal também receberá as informações, porque nós estamos encarnados. Mas olhamos com o olhar do espírito as informações que vamos trabalhar. Porque estamos investindo em qualidade de vida. Se a gente pensar em qualidade de vida só no campo material, é apenas um pequeno detalhe. É muito mais amplo que nós tentaremos abordar nesta noite. O Lucas falou na sua prece de que todos nós necessitamos de mudança. Vamos fazer algumas perguntas e responderemos mentalmente, cada um para si. A primeira pergunta é: será que eu preciso de mudança? Por que mudar? Temos que responder essa pergunta para nós mesmos. Porque se nós não temos uma resposta para ela, ou acharmos que não precisamos mudar, então talvez o enfoque seja outro para cada um. A segunda pergunta: se eu entendo que devo mudar, olhando com o olhar do espírito imortal, o que mudar? E a terceira pergunta: se eu já descobri ou estou buscando o que mudar, como fazer esta mudança? Sabemos que mudar, ou pelo menos o grande chavão diz que mudar é difícil. Algumas perguntas que vão nos ajudar a ver isso. Você está satisfeito plenamente com a sua vida? Se você está plenamente satisfeito, é aquilo que não precisa mudar nada na sua vida. Mas se você acha que tem que mudar alguma coisa, sob o olhar do espírito imortal, então isso é importante. Não é que a gente tem que ficar insatisfeito com como nós estamos. Mas o plenamente satisfeito quer dizer talvez um comodismo para nós. Precisa mudar alguma coisa? Alguma imperfeição? Alguma coisa que você identifica que está lhe atrapalhando na sua vida, no seu relacionamento? E aí vem a pergunta: se eu identifico que tem que mudar alguma coisa, por que eu não mudo? Por que eu não consigo mudar isso? Será que é difícil mudar mesmo? Vamos buscar no ensino dos Espíritos algumas informações para clarear o nosso pensamento. Questão 909. Kardec, como um pedagogo, faz uma questão exata. Ele pergunta o seguinte para os espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Veja que a pergunta não é assim. Poderia, às vezes, o homem, pelos seus esforços e pela ajuda dos outros, vencer aquelas defeitinhos que ele tem? Não, a pergunta é muito mais incisiva. Sempre, pelos seus esforços, as suas más inclinações, poderia o homem? Vocês sabem da resposta para quem já estudou? Sim. Eles não disseram talvez também, disseram sim, categoricamente. É possível vencer sempre, o homem vencer sempre, pelo seu esforço, as suas más inclinações. Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Insignificante quer dizer pequenos, não é uma coisa gigantesca. Mas eles nos arrematam que o que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esses esforços. Por isso que a gente colocou esforço de mudança. Mas será que nós não temos vontade de mudar? A gente diz, mas eu queria perder aquela imperfeição que eu tenho, eu queria mudar isso.
Por que a gente não consegue? Essa frase nos diz que fazer a mudança não é difícil. Tomar a decisão de mudar é que é o problema. Então a vontade efetiva, ela está ligada com a tomada de decisão profunda de mudar. Vamos mais um pouquinho. Kardec faz mais uma pergunta um pouquinho mais adiante, na 911, sabendo das nossas imperfeições, dizendo assim: mas não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja imponente para dominá-las? Será que não tem alguma paixão do ser humano que é tão forte que, mesmo que ele tenha toda a sua vontade, ele não consiga? Porque os Espíritos disseram que era possível com esforços insignificantes. Há muitas pessoas, dizem os Espíritos, que dizem, quero. Mas esta vontade só está nos lábios. É aquele quero. Mas se continuar como está, tá bom também. Porque eles dizem, querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quer dizer, identifica a necessidade de mudar. Mas do jeito que está acomodado, às vezes, tá bom assim. Porque precisa de um esforço maior. Aí os Espíritos complementam. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz, tem prazer, tem alegrias nelas. E isso é em consequência da sua inferioridade. Quando eu me comprazo em algo que eu já identifico que é negativo, uma imperfeição, um vício, identifica a minha inferioridade moral ainda. Não quer dizer que eu não vá conseguir mais adiante, mas naquele momento, aquilo me dá mais prazer do que aquele esforço, que eu digo que eu quero perder esse vício, mas ele me dá um prazer maior do que o esforço que eu teria que fazer. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Não há uma luta entre o espírito imortal que somos e a matéria que vivemos. Mas há, às vezes, situações onde nós vamos ter que fazer algumas escolhas. E às vezes aquela escolha está mais aderida ao prazer da matéria. E isso faz com que aquele querer nosso seja um querer, como diz os Espíritos, do lábio, da boca para fora. Porque no fundo eu ainda não quero mudar. Kardec, em espírito, na sua primeira comunicação após o desencarne, na Revista Espírita de maio de 1869, ele continuou nos auxiliando no mundo espiritual. Mas ao contrário de alguns biógrafos que acham que ele deveria contar como é que tinha chegado lá, as novidades do mundo espiritual, não, ele continuou no mesmo diapasão de ensinamento. E ele nos diz o seguinte, em espírito: mas não basta querer hoje, amanhã, depois de amanhã. Para ser digno da doutrina, é preciso querer sempre. Ele está enfocando no envolvimento do trabalhador na doutrina, mas aqui estamos trazendo para o nosso esforço de mudança. Eu posso querer mudar hoje, amanhã, depois de amanhã, mas talvez no fim de semana aquele meu esforço, mas hoje eu vou dar uma folguinha fim de semana. Quer dizer, não é um esforço, não é um querer para sempre, é um querer temporário. E ele complementa esse pensamento. Essa é a vontade que age por espasmos. Não é mais vontade, é capricho no bem. Eu identifico, sei que aquilo me prejudica, faço um pequeno esforço, mas daqui a pouco eu desisto. Mas quando a vontade se exerce com a calma, que nada perturba, com a perseverança, que nada detém, é a verdadeira vontade. Inquebrantável em sua ação, frutuosa em seus resultados. Então, se nós começamos com aquela ideia de que é difícil mudar, nós já entramos pela porta errada para fazer a mudança. Temos que começar a modificar essa forma de pensar, se queremos mudar, logicamente.
Então, mudar é difícil ou é fácil? Os espíritos nos dizem que é fácil. Nós, encarnados, dizemos que é difícil. Vamos falar novamente a linguagem. Mudar, entender-se sempre para melhor. Quem quer mudar para pior, não é esse o nosso enfoque do pensamento, né? Quem está certo? Os espíritos superiores ou nós encarnados? Né? Porque eles estão desencarnados, não estão vivendo na matéria. Mas nós somos almas, espíritos encarnados e vivemos na matéria. Não há a resposta certa ou errada, se é difícil ou fácil. Ambos estamos certos. Mas nós temos que pensar do que depende a mudança especialmente. Porque nós pensamos muito assim, de que a mudança depende dos outros, do tempo, do governo, dos fatores externos, da esposa, do filho. Alguns pensam que essa é a mudança. Quando acontece lá fora, aí eu mudo por dentro. A resposta é que a mudança depende de nós mesmos. Isso nós não podemos esquecer. Não depende de ninguém de fora de nós. Depende somente de nós. Os espíritos disseram isso. Mas nós temos que entender, e aqui fizemos rapidamente, um esquema para nós entendermos por que fica difícil. Os espíritos dizem que é fácil e nós achamos que é difícil. Este retângulo é como se fosse o espírito numa evolução reencarnatória. O ponto de partida na estrelinha, no ângulo inferior, é quando nós começamos o nosso processo de evolução. Nós recebemos 99% da influência da matéria. Nós queremos sobreviver, queremos nos sentir confortáveis. 1%, isso é hipotético, essas porcentagens, mas só para a gente entender. 1% é influência espiritual. À medida que vamos evoluindo, vai aumentando a influência espiritual, o pensar como espírito e diminuindo um pouco mais a influência da matéria sobre nós. No meio do caminho é 50%. Quando nós chegarmos no ápice do processo evolutivo de nós nas reencarnações, nós vamos estar com 99% de influência espiritual e 1% da influência material. Mas a influência material para nós é muito importante. Como é que acontece a influência material? Pense só o seguinte. Vocês não conhecem ninguém assim, uma pessoa que é muito tranquila, muito da paz. Mas quando ela fica um período meio grande sem se alimentar, sem comer, quando ela está com fome, ela fica irritadiça, fica brava? Influência da matéria na ação do espírito. Não conhecemos alguns que convivem com as suas esposas e namoradas, que são pessoas, as nossas esposas, na hora são pessoas maravilhosas, tranquilas, mas num período do mês elas se transformam e ficam de difícil convivência muitas vezes. Não é influência hormonal atuando no corpo físico e isso influenciando a ação do espírito conosco? Então a matéria influencia sim sobre nós. Quanto maior a influência, ainda mais primitivo é o espírito. Não que as mulheres sejam inferiores, com certeza é o contrário disso. Tá? Não é isso que nós queremos dizer, porque o homem também tem grandes influências da matéria piores do que essa. Né? Mas, à medida que vamos evoluindo, o calor já não nos afeta tanto mais. Não ficamos irritados por causa do calor, ou por causa do frio, ou porque estamos com fome. Nós vamos nos sensibilizando mais, recebendo influência mais do mundo espiritual do que da influência material. Quando saímos desse retângulo? Quando não precisamos mais reencarnar. Então nós estamos um pouquinho longe da estrela de cima lá, mas estamos a caminho. Então isso é importante nós entendermos o porquê que é difícil mudar algumas coisas na nossa vida, porque a matéria ainda influencia muito. Kardec nos diz isso. Comentário à questão 941. O homem carnal, o homem apegado à matéria, ainda mais primitivo no seu aspecto evolutivo, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Quando é que ele está feliz? Quando ele está bem, saciado no sexo, no alimento, está confortável, esse homem está bem. E quando ele está mal nesse aspecto, ele se sente mal também. Então a pena e o gozo é
quase que exclusivamente ou a maior parte material. A sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos materiais, prazeres. Sua alma constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, que a vida material tem as suas vicissitudes, seus embates, se conserva numa ansiedade, então ele está sempre ansioso, porque ele nunca sabe o amanhã, se vai ter a comida, se vai ter o dinheiro para pagar a conta, e numa tortura perpétuas. Perpétuas não no sentido de eterno, mas aparentemente não tem fim aquela tortura. A morte assusta este homem porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições de esperança. Quais são as afeições dele? Pode ser o familiar, a esposa, mas o corpo, a matéria, é o carro, é o dinheiro. Quando morrer, ele acha que vai deixar tudo isso. Então, isso dá medo da morte. Mas Kardec complementa. O homem moral, aquele que tem uma influência maior no mundo espiritual, se liga mais às questões da evolução espiritual e moral, que se colocou acima das necessidades factícias, falsas, criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, porque ele já se envolve na questão de fazer o bem, porque ele se sente bem a isso. Não há para ele decepções e contrariedades. E as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa. Este homem não passa por necessidades físicas? Passa. Passa por dores físicas? Passa. Mas isso não o atormenta. Não o deixa perturbado a tal ponto como o homem carnal. Ele sabe que daqui a pouco supera aquela questão, supera aquela dor e sai fortalecido daquela experiência. No romance Renúncia, Alcione é um espírito que não precisaria mais reencarnar aqui na Terra, neste mundo de provas e expiações. Mas desceu das altas paragens do mundo, onde poderia reencarnar um mundo feliz, um mundo de regeneração, para auxiliar espíritos amados que estavam ainda rastejando no planeta. Mas mesmo ela sendo um espírito já mais evoluído, não perfeito, ela foi lembrada pelos seus mentores, olha, você poderá ir para a Terra, mas cuidado com a carne, cuidado com os prazeres da carne. E ela veio aqui, conseguiu vencer, mas teve os seus momentos de dificuldade, porque ela veio aqui e encontrou um espírito muito amado seu, e ele tentando trazer ela para esses prazeres materiais. Então vejam, o espírito mesmo mais evoluído tem as suas dificuldades. Chico Xavier nos lembra que evolução é questão de desidratação. Quando é que a gente desidrata? Quando sua demais e quando larga lágrimas. Então, a evolução vai depender do nosso choro, dos nossos esforços, do nosso empenho. Aí vem novamente aquela pergunta: por que mudar? Eu acho que a resposta poderia ser mais ou menos essa. Queremos mudar porque ainda não estamos satisfeitos conosco mesmo. Provavelmente, se nós estivéssemos já numa evolução maior, não estaríamos aqui mais nesse planeta. Mas também nós queremos ser felizes. E sabemos que a felicidade já não está em algumas coisas que o mundo nos mostrou que achava que estávamos ali. Mas o mais importante é nós entendermos que a felicidade não é um estado. Agora eu estou feliz, estático. Mas uma maneira de ser. Então, enquanto eu estou trabalhando, buscando a minha evolução, eu estou sendo feliz. Porque é um estado dinâmico de vida. Nós nunca vamos falar, quando eu chegar lá no fim do salão, eu vou estar feliz. Não, enquanto eu estou no caminho, eu já estou na busca, já estou no encontro com a felicidade. Quanto tempo leva para a gente fazer essas mudanças? Alguns podem pensar, acho que umas 10 reencarnações, uma reencarnação, talvez 10 anos. E se eu disser para vocês que uma fração de segundos é o suficiente para nós mudarmos? Será que é verdade isso? Por que parece tão demorado, se é uma fração de segundos, segundo o palestrante está dizendo? Porque o que demora
é nós tomarmos a consciência da verdadeira necessidade de mudança. É aquela vontade férrea que os Espíritos nos dizem. Quando eu tomei consciência de que eu preciso mudar, e aqui vai ser o meu caminho da felicidade, é aquela fração de segundos que dá alteração na minha vida. Não que as coisas vão mudar tudo ao meu redor, mas eu mudei. O meu entendimento de ver aquela situação mudou. O meu entendimento de vencer a minha imperfeição se mudou completamente. E aí sim eu estou no processo de mudança. Enquanto eu estou naquele processo de quero, mas se ficar tudo assim tá bom, não vai acontecer mudar. Aí vão ser 10 reencarnações, ou tanto tempo necessário para nós tomarmos esse momento, essa fração da consciência. E essa aqui é uma questão bem interessante. Veja que lógica tem isso. Quanto tempo você leva para perceber que um pino redondo não encaixa em uma conexão quadrada? Leva um dia? 1 minuto? Não, é 1 segundo. Se nós termos consciência de que essa nossa felicidade está no processo de mudança para a nossa evolução espiritual, vai ser essa fração de segundos. Essa aí não encaixa. A felicidade que nós estamos buscando, a verdadeira, não encaixa com o que o mundo quer nos apresentar, ou nos apresenta hoje, ou o que nós achávamos que era até hoje. Não encaixa. E às vezes a gente diz isso, né? Principalmente os esposos para as esposas, ou o contrário. Faz 10 anos que eu digo para você não fazer assim, você continua fazendo. O que está errado aqui? Se faz 10 anos que está dizendo a mesma coisa, o que está errado? Será que é o outro? Provavelmente é a tua forma de dizer para o outro. Então, nós queremos mudar às vezes o outro, e a gente não consegue, mas pode ajudar. Mas a gente está agindo de uma forma equivocada. Onde é que está o erro? Está em nós, na nossa forma de agir. Quando nós percebermos que mudando a vida, muda o mundo ao nosso redor, nós vamos conseguir mudar. Mudar não é algo que você diz. Agora eu estou mudando. É algo que você faz. Né? Às vezes as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo no teu mundo íntimo. Mas lá dentro está fazendo alterações profundas de entendimento, reconhecendo as suas imperfeições e trabalhando para evoluir. Nós vamos falar um pouquinho, dentro do esforço da mudança, da neuroimagem e da neurociência. E vamos deixar bem claro, é leigo falando para leigos. Tá? Não temos entendimento científico dessa área, mas buscamos informações que com certeza podem nos auxiliar nesse processo de mudança e no entendimento de por que é tão difícil mudar, nós que estamos aqui encarnados na matéria. A neurociência e a neuroimagem, nos últimos 5 anos, especialmente 10 anos, talvez um pouquinho mais de 15, mas nos últimos 5 especialmente, deu um avanço extraordinário. Os equipamentos que nós relacionamos ali são equipamentos que foram surgindo agora no último quartel, aí nos últimos 15, 20 anos, que nos deram uma nova ciência para o homem, a neurociência. O que é essa neurociência? Estuda a neuroanatomia cerebral, a parte anatômica, a parte fisiológica, ou seja, o cérebro em funcionamento, que não era possível até a descoberta desses equipamentos. E estuda junto a psicologia, o comportamento. O comportamento altera a fisiologia dentro da anatomia cerebral. Então esse é um estudo que essa ciência, de uma forma bastante rasteira, falando, né, o que ela nos traz. E já buscando um pouco mais atrás, em 1995, no livro conhecido de uma grande parte de nós, Daniel Goleman, Inteligência Emocional, nos fala do sequestro da amígdala. Já foi falado há poucos dias sobre esse tema, mas vamos retomar um pouquinho de novo. A amígdala é uma glândula cerebral localizada, não uma parte do cérebro, né, uma parte mais antiga do cérebro reptilíneo. A função dessa amígdala é assumir o comando da ação do corpo, né, quando se percebe que algo está fora do normal. Então, a ação dessa amígdala serve para nos proteger do perigo. Isso foi fundamental para nós chegarmos até hoje aqui, como evolução do macaco, né, dos primatas, até chegarmos ao ser humano que somos. Ela nos ajudou a escapar de muitos perigos. Talvez o dinossauro tivesse acabado com nós, se tivesse vivido juntos os dois.
Mas um exemplo do que a amígdala nos faz. Nós estamos passando por um gramado verde e vimos, às vezes, uma coisa se mexer. Será que nós vamos ficar parados assim? Será que aquilo é uma cobra? Bem pertinho de nós, né? Será que isso aqui é uma cobra? Será que é venenosa? Será que é uma manga? Nós saímos correndo logo. Nós não acionamos o nosso aspecto racional para ver. A amígdala nos diz, alguma coisa se modificou no seu padrão. Alguma coisa pode trazer perigo. Saia correndo. Isso foi muito importante nesse processo evolutivo nosso. Hoje, esse processo pode trazer prejuízos para nós. Por quê? A amígdala diz, quando a gente sai da rotina, quando alguma coisa sai do nosso campo de normalidade, entre aspas, é o sair da rotina. Então, quando sai da rotina, a amígdala nos diz, algo está fora do normal. Alguma coisa está acontecendo. Volte para o seu padrão de normalidade, entre aspas. O mudar, falando de uma forma bastante rápida nessa questão, é sair do normal, é sair da rotina. Se torna desconfortável, porque é bom eu estar acomodadinho aqui, mesmo com o preguinho machucando, onde eu estou sentado, mas, como diz aquela historinha, o preguinho está machucando o suficiente para a gente chorar, mas não para se levantar. Então a gente fica acomodado ainda ali. Só quando faz para doer que a gente levanta. Então a amígdala nos coloca nessa situação. Essa é a parte física que às vezes não nos permite sair dessa situação. Mas se a gente entender, então nós somos reféns dessa amígdala, que ela faz o sequestro de todo o cérebro e ela domina a nossa ação. O que fazer? É possível mudar? William James, um grande psicólogo, filósofo norte-americano do século XIX, ele nos diz uma frase, já usei várias vezes ela, mas ela volta sempre à baila. A maior descoberta da minha geração, a geração dele é do século XIX, é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando a sua atitude mental. Mas que baita descoberta é essa? Por que a gente não muda ainda? É só alterar a atitude mental. Só. Nós vamos, ao estudar esse tema, entender que a expectativa molda a realidade. Se eu falar para algum de vocês aqui, desculpe meus colegas dentistas, amanhã de manhã às 8 horas você vai ter um tratamento de canal lá no consultório tal. Qual é a expectativa que cria em você? A expectativa, normalmente de angústia, vai ter aquela injeçãozinha, vai doer, né? A gente sabe que tem anestesia, mas ninguém gosta de ir amanhã às 8 da manhã. Já cria uma expectativa de dor. Vocês sabiam que essa expectativa normalmente se confirma? Porque nós já botamos algo na nossa mente. Se a gente alterar esse processo, altera provavelmente a ação no dia seguinte, seja no dentista ou qualquer outra situação. Né? Porque o ato de pensar, visualizar, cria as mudanças físicas no cérebro, conexões químicas. Isso a neurociência está nos dizendo. Então, se eu achar que vai ser ruim, que não vai dar certo, o meu cérebro já está trabalhando para isso. E se depende de algumas expectativas, vão se confirmar. Até porque eu quero ter razão em tudo, então vai ter que doer. Senão, onde é que vai estar a minha razão? Agora, se eu mudo esse processo, a química se altera. Eu vou chegar menos ansioso, mais tranquilo, vou cumprimentar o dentista, sendo na cadeira, e fico pensando outra coisa enquanto ele trabalha. Não dói nada. Pode procurar nossos colegas aí, né, Jane? Há sintonia neuronal. O cérebro decide o que é e o que não é interessante para prestar atenção. Isso é muito importante nós estarmos atentos. Né? Onde é que está focando a minha atenção? O que me chama? Como Jesus dizia, né? Onde é que está teu coração, teu tesouro, teu coração? Estão juntos. Onde é que estão teus pensamentos, o teu foco? É ali. Se eu estou focando em coisas que não são boas, o que eu estou fazendo para mudar isso? Na vida real, né, a gente pode lembrar algumas questões de imagens da infância. Muitas coisas que nós, hoje adultos, olhamos lá na infância, né, aquilo parecia real,
Mas na realidade era o que eu estava percebendo. Então às vezes são imagens, sons, um tato, um cheiro, alguma lembrança, que hoje eu me lembro daquilo, mas é a imagem que eu gravei daquela situação. Nem sempre era real. Nem sempre era a situação. Há um tempo atrás, fui para uma cidade, fiquei num hotel, e um hotel muito bom, bem agradável, foi uma estadia muito agradável, e eu levo o meu shampoo daqui para lá, por isso que eu botei a palavra shampoo pequenininho, para não esquecer desse detalhe. Levo o shampoo junto, normalmente leva, a gente não sabe se aquele combina ou não, mas trouxe do hotel aquelas amostrinhas grátis para cá. Um tempo depois, tinha acabado o meu de casa, fui usar o shampoo, porque lá eu usei o meu shampoo, né? Então trouxe aquele ali, para uma lembrança. Isso é possível, não é furto nem nada, né? E fui usar aquele shampoo, usei o shampoo e disse, puxa, isso aqui me lembra da estadia naquela cidade. Mas eu nem usei o shampoo lá, depois eu me dei conta disso. O cheirinho me lembrava, mas eu não senti o cheiro daquele shampoo lá. Veja como nossas memórias são, às vezes, falsas, né? E a gente às vezes tem que se dar conta disso. Mas aí nós temos exercícios para fazer essa mudança no nosso cérebro. Fazer alterações neuronais, utilizar a imaginação. Eu tenho que me imaginar já como eu quero ser. Já me sentir com aquela virtude que eu quero conquistar. Já não ter mais aquela imperfeição que eu ainda trago comigo. Eu tenho que me imaginar, porque isso começa a fazer alterações neuronais, químicas, no meu cérebro. Usar a ginástica cerebral, que é a flexibilização da amígdala. Ou seja, a amígdala já não vai ser aquela sequestradora que vai sequestrar todo o nosso aspecto racional. Eu começo, às vezes, a fazer pequenas alterações. Dizem os especialistas que seria interessante nós, por dia, ou a cada 2 dias, escrever com a mão esquerda uma página. Vocês vão ver como é difícil para quem é destro. E quem é destro fazer com a mão, quem é canhoto fazer com a mão direita. A gente começa a alterar. A amígdala vai dizer, puxa, mas não é assim que tu escreve. Eu digo, mas é assim que eu quero escrever. Assim, a amígdala vai sequestrar, vai querer, não, escreve com outro que é mais fácil, tu vai escrever mais rapidinho. Não, mas eu quero mudar. Mudar caminhos, mudar. Às vezes ler o jornal de cabeça para baixo, fica difícil, mas a gente começa a fazer exercícios, a alterar aquela rotina, porque nós estamos muito acostumados. Preste atenção como você toma banho. Começa sempre do mesmo jeito e termina do mesmo jeito. Começa na cabeça ou nos pés e termina. Não altera nada. Secar é a mesma coisa. Às vezes é bom alterar isso, porque nós começamos a pensar um pouco diferente. Experiência mental. Construir antes na mente aquilo que deseja. Foi o que nós já falamos. Eu sou uma pessoa ainda muito egoísta. Mas então, se eu quero, entendo que eu sou egoísta, e é bom eu saber isso, eu quero alterar isso. Começa a me imaginar doando, deixando um pouco das coisas do meu interesse para o interesse do outro. Nem seja mentalmente. Está sendo falso contigo. Não, tu está buscando tentar alterar isso. Porque senão a amígdala entra naquela questão. Olha, tu está dando uma coisa que vai fazer falta para ti daqui a 15 anos. Não, isso é a amígdala que está te falando. Né? Simplificando a coisa. Nós somos egoístas. Não é a amígdala que é egoísta. Não vamos confundir. É o ser. Mas nós temos a influência da matéria dentro de nós. Se a matéria influencia, vamos alterar essa matéria. O espírito tem esse poder. Concentrar o foco de atenção no objetivo que se quer atingir. Isso é fundamental. Aonde eu quero chegar? Aonde? Mas isso precisa de intensidade, tem que ser algo intenso, uma densidade e um tempo suficiente para gerar no cérebro as novas marcas, as marcas desejáveis. Não desejamos mais ser aquilo. Então, vou imprimir novas marcas no meu cérebro. Com o meu pensamento. E aos poucos, com as minhas atitudes, entrando junto. Daniel Goleman nos diz que a mudança de comportamento é educar a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional está bem educada, a racional. Mas a emocional, nós ainda somos analfabetos, muitas vezes. Então nós temos que ter consciência dos sentimentos, das emoções. Não é abafar, é entender. Olha, eu estou sentindo raiva por causa disso. Mas eu não quero mais sentir essa raiva. O que eu posso fazer para alterar? Raciocinar. O que eu faço vai me levar aonde eu quero chegar?
É que nem aquela história dos 10 anos. Faz 10 anos que a esposa disse para o marido não botar a toalha molhada em cima da cama e faz 10 anos que ele está colocando. Alguma coisa está errada. Claro que o marido está completamente errado, mas a forma dela dizer também está errada. Se ela mudar talvez o foco, melhore a situação. O único que podemos mudar é a nós mesmos. Nós não vamos mudar ninguém além de nós mesmos. Mas, ao mudarmos, nós conseguimos auxiliar ao outro também a mudar. E isso é muito importante. A gente quer mudar, às vezes, o outro, mas sem querer mudar a si mesmo. Então, primeiro a gente. Alice, no País da Maravilha, disse aquela frase, quando ela chegou junto ao do gato, né? Para que caminho isso aqui leva? Aí o gato perguntou, para quem se lembra da história, para onde você quer ir? E ela não sabia para onde. Então, qualquer caminho serve. Nós temos que saber onde queremos ir, né? Qual é o caminho que devemos seguir? Então, ter metas. Que metas estamos falando aqui? Conquistas materiais? Não. Estamos falando de conquistas espirituais. As materiais fazem parte da nossa vida também, mas hoje o foco é a conquista espiritual, as virtudes. Ter metas é 50% do caminho. Agora, seguir as metas são os outros 50%. Não adianta só ter metas e a gente não seguir esse caminho. Vocês se lembram da árvore do bem e do mal de Adão e Eva? Né? Que está lá no Antigo Testamento, a história simbólica colocada. Deus nos deu a oportunidade de decidir, da escolha, do livre-arbítrio. Há algo que Deus não tira de nós. Ele não nos tira a vida do Espírito. Deus não, nós vamos existir para sempre. Ad eterno, ad infinitum agora. Depois que Deus nos criou, não nos tira mais a existência. Né? E também não nos tira o livre-arbítrio. Deus permite com que a gente se equivoque, porque é ali que nós vamos acertar. E mais uma coisa que Deus não nos tira é a responsabilidade por aquilo que nós fizemos, tanto pelo bem como pelo mal. No Livro dos Espíritos, novamente Kardec fazendo uma pergunta muito incisiva. Ele queria saber o meio prático mais eficaz para o homem melhorar nesta vida, quer dizer, vencer suas imperfeições e resistir à atração do mal. Ou seja, Kardec queria uma fórmula dos espíritos que dizia o seguinte: a forma mais prática, a mais eficaz, para que a gente melhore nesta vida, já ficar melhor aqui, mas também melhore para o infinito, como espírito imortal. Não quero mais ter atração ao mal. Isso é uma conquista para a eternidade. O que foi a resposta dos espíritos? Santo Agostinho respondeu. Ele respondeu, seguir Jesus? Ele respondeu, não, faça orações que você vai conseguir. Ou ele respondeu, faça caridade que você vai conseguir? Não. Ele respondeu, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. O que ele quis dizer com isso? Ele completou no item A ali, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo. Esse é o exercício que Santo Agostinho nos recomenda no Livro dos Espíritos. O que ele fazia? Ativava o neocórtex, o lóbulo frontal, que é a conquista mais recente do ser humano, que é o raciocínio. Não deixava que o cérebro reptiliano, aquele cérebro antigo, que é pelos instintos, comandar. Questione, pergunte para si mesmo. Faça perguntas a si. Você vai ter respostas. Você vai saber qual é o melhor caminho. Você vai saber como vencer a atração do mal. Aristóteles, outro grande filósofo, deixou um livro a seu filho chamado Ética a Nicômano. E aqui é um exercício para nós dentro desse aprendizado que estamos falando hoje. Ele disse para seu filho, através do livro, e para todos nós: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Todos nós nos zangamos. Agora, zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa, isso não é fácil. O que ele quis dizer para nós? Zangar, até um cachorro se zanga. Então,
Mas você está se zangado com a pessoa certa? O objeto é o correto? Ou você está confundindo? Você brigou com o namorado e está brigando com a mãe em casa agora. Se é com a pessoa certa, é a intensidade certa? Ou você está exagerando nessa sua zanga? É a hora certa? Esse é o momento de você entrar em atrito com essa pessoa? Mesmo que a intensidade seja certa e o objeto esteja certo? O motivo está certo? Ou talvez você está zangando com a pessoa certa, mas um motivo que não é aquele que você está brava com ela agora. E é a forma certa de você resolver esse problema? Nos diz Aristóteles que se nós fizéssemos esse questionamento em qualquer questão da nossa vida, nós jamais iríamos nos zangar com o outro, jamais iríamos ter uma atitude errada, porque alguma dessas situações nunca vai bater. Dificilmente nós vamos conseguir estar com isso aqui tudo 100% para responder e nós seguirmos na situação. Então ele diz, se você tiver tudo isso aqui, aí você pode estar zangado com razão. Nos dando a entender que neste momento nós nunca estaremos com a razão de nos zangarmos ou de nos atritarmos com outras pessoas. Então nós queremos conviver bem e em paz. É necessário nos esforçarmos para a mudança. Quem não quer viver em paz? Mas não desejar que os outros mudem de acordo com a minha vontade. Porque isso nada mais é do que egoísmo. E egoísmo, segundo os espíritos superiores, o que ele é? Uma das chagas da humanidade. É a que impede do homem ainda de evoluir. É a que ainda nos traz atração ao mal. Nos leva ainda a buscar o mal. É o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. Mas então conviver em paz é com o amor. Quem ama não tem expectativas nem decepções em relação ao outro. Quem ama simplesmente tem o deseja o bem do outro e deseja amar o outro. Não deseja nem ser amado, mas amar o outro. Quando nós começamos a pensar nessa expectativa, nesse ponto de vista da vida, as coisas se alteram profundamente para nós. Reinaldo Leite, um expositor espírita, já desencarnado, nos diz uma frase muito interessante. Viver, deixar viver, para melhor conviver. A gente quer muito interferir na vida do outro, esquecendo que primeiro nós temos que mexer na nossa vida. Agostinho de Hipona nos diz que as pessoas não são o que parecem, não são como deveriam ser, não são como gostaríamos que fossem, mas são exatamente como são. Então, isso faz com que a gente entender que o outro age daquela forma, talvez o entendimento dele ainda seja assim. E isso nos dá uma tranquilidade maior em relação ao outro. Para nós encerrarmos, vou passar isso aqui um pouquinho adiante. Deixa eu voltar isso aqui no fim, pessoal, para ganhar um pouquinho mais da atenção de vocês. Nós precisamos nos educar. E educação, à luz do ensino da doutrina espírita, educar é o conjunto de hábitos adquiridos. Se eu tenho hábitos adquiridos até então, que me mostraram um caminho de infelicidade, de intranquilidade, eu tenho que adquirir novos hábitos. Fazer essa mudança, compreendendo que eu sou um ser físico na matéria, estou na matéria, mas eu sou um ser espiritual. E o ser espiritual, quanto mais se espiritualiza, mais comanda o mundo material. Menos recebe influência. No livro Missionários da Luz, há essa frase que diz: há sempre entre os homens oceano de palavras e algumas gotas de ação. Imagina se nós invertêssemos isso, né? Fizéssemos um oceano de ação e poucas palavras. Esses são os espíritos superiores. Falam pouco e agem muito, ao contrário de nós, que estamos quase às 9 horas da noite. Mas então vamos utilizar o princípio da psicoterapia. Vamos usar o raciocínio, o nosso lobo frontal, desenvolvê-lo, não deixar-nos sequestrarmos mais pela amígdala, pelo medo da mudança. Então nós temos que raciocinar
refletir, como fez Santo Agostinho. Fazer a nossa inteligência emocional se desenvolver. Esse é um trabalho árduo, difícil, mas possível para nós. E agora, encerrando finalmente, uma frase de Francisco de Assis. Está achando muito difícil? Francisco nos diz o seguinte: comece fazendo o necessário. Depois, o possível. E de repente, você estará fazendo o impossível. Porque o impossível é aquilo que nós ainda não tentamos, né? Então vamos começar vagarosamente, tranquilamente, serenamente, fazendo aquilo que é possível agora. Daqui a pouco dá um passo à frente, e daqui a pouco a gente vai olhar para trás e, puxa, consegui vencer aquela minha imperfeição. Que os bons espíritos de Jesus nos conduzam para esse caminho, para o caminho que nós queremos encontrar a felicidade através da nossa evolução. Muito obrigado pela atenção de todos.